Bom, pessoal, assim, vou começar devagarzinho, que as pessoas vão entrando, né? Bom dia a todos, obrigada de antemão pela presença. Eu hoje vou fazer uma espécie de recapitulação do que eu falei até então, para a gente poder seguir um pouco mais. Eu quero ver se no segundo semestre eu começo a trabalhar esse tema do meu seminário à luz do seminário Avesso da Psicanálise, né? Embora, por enquanto, eu tenha usado como caminho e como guia o texto de Freud, Psicologia das Massas, né? E Análise do Eu, em homenagem aos 100 anos dessa obra, desse texto monumental do Freud, e também me valendo um pouco de alguns autores desse campo da conexão minha, do direito com a psicanálise. Estou dando especial atenção ao Attila Membe, da Políticas da Inimizade, e ao Bataille, né? Bom, então hoje eu vou trabalhar, vou recapitular um pouco. Assim, antes, eu gosto sempre de uma epígrafe para aqui hoje. Eu vou hoje com Clarice Lispector, quando ela diz lá na Paixão segundo GH, sou mais aquilo que em mim não é. Né? É uma outra forma, uma forma poética de dizer aquilo que Freud dizia, que o eu não é senhor em sua morada, né? Que o sujeito existe onde não pensa e que ele é onde pensa do ponto de vista inconsciente. Então, existo onde não penso, penso onde não sou, como dizia Freud. Bom, eu tenho dito aqui que a agressividade humana é essa espécie de tensão constitutiva e constituinte do espaço psíquico do falacer, né? Estou chamando aqui falacer tal qual foi em chamar o sujeito que tem morada na linguagem, né? E que essa linguagem ela faz uma espécie de enlaçamento à carne humana, ao inconsciente e ao corpo. Né? É como se a linguagem fosse esse ponto de enodamento que articula o sujeito do inconsciente, articula a própria linguagem com o corpo. Né? Então, ele faz esse neologismo, chama de falacer. Então, a agressividade como essa tensão constitutiva do espaço psíquico do falacer ou do corpo psíquico, que é absolutamente diferente da bioanatomia, o corpo psíquico. Né? A gente pode dizer que corpo psíquico é igual a dizer falacer, né? Porque o sujeito do inconsciente ele pensa, digamos assim, com aquela parte do corpo que está adoecida, que tem um sintoma. Não existe essa dicotomia corpo-mente em psicanálise, né? Então, essa tensão constitutiva, como eu refiro, ela é decorrente de uma perda, de uma falta que se estabelece pela perda da nossa condição naturista e que gera-se um desprazer. E que, portanto, cria também aí esse campo de tensão por onde esse espaço psíquico do falacer se constitui. Então, recapitulando, a agressividade e o ódio como esse ponto de tensão. Então, a gente diz em psicanálise que o ódio é esse afeto originário que antecede o amor, né? O Lacan, ele forja um termo em francês, o neologismo, que ele diz Rein amour, Rein amoration, né? Que a gente traduziu no Brasil como amódio, né? Mas o termo mais apropriado seria Rein amour, uma vez que o ódio antecede ao amor na Constituição. Né? E esse ódio ele se constitui porque ele é feito, o sujeito ele é feito de uma operação lógica, que é a sua alienação ou ao seu processo de colonização ao campo de um outro, que o faz primeiro objeto. Então, o ódio é decorrente da nossa
posição originária de sermos um objeto do outro. O sujeito nunca é um sujeito destituído de sua posição de objeto. Então, nada mais agressivo, nada mais violento para o sujeito do que ser tomado como objeto nesse processo de alienação que é constitutivo e constituinte do humano. Por isso, o ódio é estrutural, é essa tensão originária. Bom, e aí eu digo que o ódio é a consequência de sermos, então, esse objeto do outro, para não só depois alcançarmos nossa condição de tornarmos um sujeito no discurso. Lacan vai nos dizer uma coisa muito importante lá no texto Agressividade em Psicanálise, que eu acho que eu mencionei no último encontro, que onde a dialética verbal fracassa é por onde vai ser conduzida uma análise, né? Portanto, ele vai dizer, é sempre a hostilidade que vai guiar a nossa prudência de analistas, em não querer eliminá-la por completo da estrutura. A prudência da condução de uma análise é não querer ter a pretensão de eliminar o ódio da estrutura do sujeito, que esse é um ponto de tensão necessária. Mas apenas a condução do analista na transferência, quando surge essa transferência hostil, é de tentar reintroduzir a dialética verbal, para que o sujeito possa ir aos poucos se reconhecendo que o próximo a quem ele dirige o seu ódio é ele mesmo, né? Então, uma análise vai permitindo ver com que o sujeito, aquele ódio que ele dirige a um outro, é a ele mesmo que ele está dirigindo essa violência, né? E isso sempre como sendo fruto das projeções paranoicas, né? Das projeções paranoicas que nos habitam, né? Onde a gente toma o outro como nosso inimigo. Assim, o ódio é sempre ineliminável do humano, ao mesmo tempo em que não há sociedade que esteja ao abrigo da violência. Faço de questão de lembrar essa formulação freudiana orientada pela ética da psicanálise. Qual é a ética da psicanálise? De não eliminar o ódio, né, da estrutura, mas sim reintroduzir no processo da dialética verbal, né, e não acreditar nunca que exista uma sociedade ao abrigo da violência, né, que é acreditar, como a religião e a ciência, que é possível guiar a subjetividade humana orientado pela ciência, por uma política igualitária, utilitarista dos bens, né? E é esse ideal de conformidade, de uma certa ortopedia do sujeito, né? Então, essa é, de alguma forma, a ética que guia o desejo do analista. E aqui eu queria fazer uma citação de Lacan no Seminário 11 sobre o desejo do analista, que vai guiar um pouco as questões que eu vou trabalhando com vocês. Lacan diz que o desejo do analista é o desejo de adquirir a diferença pura, né? De obter a diferença absoluta, que intervém quando ela vem confrontada com o significante primordial em que o sujeito vem pela primeira vez em posição de se assujeitar a esse significante. Então, a ética do desejo do analista visa a diferença pura, diferença que está sendo orientada, que é orientada por esse significante primordial, esse significante que nos marca com a pura diferença, que é pura marca de diferença, que faz com que eu não seja possível que eu seja igual a ninguém nesse mundo. Eu posso ser semelhante, mas jamais serei igual, né? E que esse significante que comparece no momento em que o sujeito responde à sua posição de se assujeitar a ele, né? Em que pode surgir, e só aí, pela primeira vez, pode surgir a significação de um amor sem limite, porque fora dos limites de uma lei moral. Essa citação do Lacan é confusa, né? Porque ele fala de um amor sem limite, um amor que está fora de uma lei, que é uma lei moral.
um amor sem limite na medida em que eu vou respeitar a diferença que existe no outro e não vou tentar destruir aquilo que é diferente de mim, né? É um amor sem limite porque eu vou suportar esse abalo sísmico que o outro sempre me provoca e que eu vou suportar extrair sempre algum saber dessa tensão originária que é a agressividade. Então, é essa a ética que sustenta o desejo do analista, né, de tentar fazer com que o sujeito possa sustentar as últimas consequências, a sua diferença. E hoje vou falar muito desse significante primordial, que, olha o paradoxo, que a gente precisa se alienar ao outro para adquirir esse significante, né? Isso nos deixa numa posição de objeto, e, portanto, não temos como nos separar deles, né? Não temos como eliminar esse significante e esse outro. Temos que nos separar, podemos nos separar, mas não eliminar esse outro. Não em nome de uma asepsia moral, digamos assim, nós tentarmos expurgar do laço social esse significante, esse ponto de tensão. Essa asepsia moral é uma asepsia totalitarista. O totalitarismo, como um discurso político, é o discurso da uniformidade, da asepsia e da eliminação do ódio e da violência do laço social, né? E isso não é sem consequências, porque quando a gente elimina a tensão e a agressividade do laço social, nós produzimos aquilo que eu venho trabalhando como políticas da inimizade. Nós caímos no campo da paranoia, da paranoização do discurso. Nós criamos objetos fóbicos, objetos fóbicos. Mais adiante eu vou ler um trechinho do Frantz Fanon, que vai ficar muito claro a distinção do que vem a ser nos alienarmos, nos submetermos, né? Vamos dizer assim, a posição de sermos colonizados, alienados por um outro, e estarmos no regime do recalque, né? Estarmos submetidos a uma agressividade que é estrutural, mas que elas podem nos movimentar, né? Produzindo um processo de separação desse outro que nos colonizou, e o que é a criação de uma paranoia e é o predomínio de um objeto fóbico, né? Se a gente lembrar o que Freud nos dizia sobre a fobia do pequeno Hans, aquele garotinho que o Freud tratou através do seu pai, né, que tinha uma fobia absurda a cavalos, né? O objeto fóbico ele tem uma materialidade, ele tem uma consistência, ele tem um medo que é real, né? Real dentro da minha paranoia, né? Que eu tento, quando eu estou tomado por uma paranoia, eu tento eliminar tudo aquilo que é diferente de mim, que me causa desprazer, e tomar isso como fóbico. Eu tenho um medo real. Fobia é diferente de angústia, né? A gente sabe que na angústia nós somos tomados por um sentimento que a gente não sabe dizer muito bem o que traz um desconforto, que toca o nosso corpo, né? Mas ele não tem a forma, ele não tem a consistência de um objeto, como a fobia. Então, quando a gente expurga do laço social essa tensão, essa agressividade, nós estamos no regime do totalitarismo. Estamos muito distantes de uma experiência democrática, por exemplo, que pressupõe a prática, né, a insistência, que eu diria, utópica, de suportar esses conflitos e ultrapassar esses conflitos com respeito à diferença. Né? Numa experiência democrática, nós vivemos apostas homogênicas, um ideal, a suposição de um ideal comum, né? Com respeito às diferenças. Então, o viver em democracia
é uma insistência, é uma utopia, digamos assim, de podermos respeitar as diferenças. E isso pressupõe que essa tensão da agressividade originária esteja em voga ali, né? Bom. Renata, posso só um instante? Você falou um pouco agora aí da angústia, mas o Lacan coloca a angústia como um sentimento lá no Seminário 10, né? Como um afeto. Um afeto. E aí, eu queria... Você pode falar só um pouquinho mais disso, porque eu me perdi no meio do que você estava falando da fobia e da angústia, aonde localizar ela, e depois eu estava tentando fazer esse enlace lá no gráfico, porque ali você estava falando que ele estava tentando, que a gente tem, que se desincompatibilizavam, não foi a palavra que você usou, mas é que eu estou conseguindo falar, do outro, para que a gente possa se servir dele, ou não? Exatamente. Primeiro eu disse que a tensão, a agressividade é constitutiva, né? Porque nós nos alienamos ao outro, né? No nosso processo de constituição. E nos alienamos através desse significante primordial que marca as diferenças. O outro nos transmite, a criança nasce primeiro como objeto, o outro nos transmite a sua cultura, os seus valores, né? Transmite também afetos enigmáticos, transmite todo o campo de simbolização para nós sujeitos, né? Eu estou dizendo que isso é a tensão constitutiva na relação com o outro, né? A relação colonizador-colonizado pressupõe uma alienação. Mas viver esse ponto que eu estou chamando fóbico é uma tentativa de eliminar do laço social todo o conflito, toda a tensão. A gente expurga isso para fora, isso retorna como violência. Vocês lembram aquela parte que eu trabalhei na última vez, lembrando que o Achille Mbembe nos diz que aquilo que a cultura eurocêntrica desenvolveu nas suas colônias, né, que eles foram dominar, que eles foram explorar e abusaram desses corpos dos colonizados, tudo aquilo que eles exercitaram lá na colônia dos seus... que eles conquistaram barbaramente, isso retorna, né, para o coração da Europa através das experiências fascistas e nazistas, né, que a Europa viveu. Então, isso em outras linhas, eu estou dizendo que aquilo que é expurgado toma a face de um objeto fóbico, consistente, real, aquilo que eu elimino de mim mesmo. Isso na constituição psíquica também. A criança, quando sente um desprazer, ela elimina, ela coloca aquilo para fora, né? E toma aquilo como seu objeto fóbico, tem uma certa consistência real. Já na angústia é diferente. A angústia pressupõe uma etapa a mais na constituição psíquica, onde esse objeto que tinha uma consistência real, ele cai, né? E a criança aí vai fantasiar algo desse objeto. Né? Portanto, ela tem uma falta marcada. Se ela fantasia, ela tem nela uma perda dessa consistência. Por isso, Lacan vai dizer que a angústia é um afeto que não engana, mas ele não consiste em um objeto. É aquela sensação de mal-estar que o sujeito não sabe explicar o que é, né? Que ele vai ter ele está onde falta a falta, né? Onde falta a falta. Aparece ali esse afeto. Faltou a falta para o sujeito construir e fantasiar. Né? O Freud é muito preciso nisso, gente, quando ele está trabalhando lá no texto sobre o narcisismo, as provas de percepção da realidade. Eu não sei se vocês lembram disso. O Freud diz alguma coisa assim, quer ver? A criança expurga, né, para fora aquela experiência de desprazer. Né? Lá o bebezinho é humano, isso é mítico. Né? E na medida em que ela começa a experimentar a realidade, colocar esse objeto de desprazer à prova de realidade, a própria realidade
retifica para ela, mostrando que aquilo não é tão desprazeroso assim, né? E aí a criança novamente é como se a realidade fosse equalizando que aquilo que ela julga sendo desprazer não é tão desprazeroso assim, né? E é mais ou menos quando o sujeito está dependendo da droga, né? Ele usa droga, tem aquela sensação de bem-estar, passa a sensação de bem-estar que a droga traz, ele está de cara com a realidade. Ele tem que usar um pouco mais de droga para poder retificar aquela sensação de prazer, né? Só que isso vai criando um círculo vicioso, né? Que o sujeito tem muita dificuldade de experimentar a prova de realidade, a angústia, né? A angústia que se estabelece aí. Não, nem tudo é satisfação e prazer. Eu preciso me virar com essa realidade, que é uma realidade de desamparo, de perda, de tensão, de angústia, e fantasiar algo aí, né? Então, é isso que vai fazendo com que a criança, na sua constituição psíquica, deixe para trás esse objeto fóbico e viva a angústia. Deixe para trás a sua experiência de satisfação, viva a angústia e possa representar nesse vazio. É isso que nos tira da condição daquilo que Freud chamava lá no texto do narcisismo de sua majestade o bebê, né? Aliás, hoje nós temos vivido no lar social um monte de sua majestade o bebê, sujeitos que reivindicam para si todos os direitos, né? Isso que eu trabalhei como identitarismo, que Agostinho Ramalho trabalhou lindamente sexta-feira passada no nosso encontro de direito e psicanálise, quando ele trabalhou identitarismo versus a identidade do sujeito constitucional. Então, hoje nós vivemos no lar social sujeitos muito inflados de eu sou, né? Eu posso tudo, o outro é meu inimigo, a quem tenho que eliminar. Então, nós estamos nessa fase da sua majestade o bebê, como Freud fala. Sujeitos que reivindicam tudo para si, né? E que não suportam a angústia de elaborarem, de criarem ali uma realidade, terem o poder de se questionarem a respeito daquilo que eles veem no mundo. Tudo hoje é tomado paranoicamente, né? Então, é nessa perspectiva que eu estou trabalhando aqui hoje, né? A partir desse significante primordial, e para a gente pensar a fobia como isso que está expurgado lá do laço social, né, que vem como a paranoia, e essa angústia constitutiva, né, que ela produz ódio, produz violência, mas nós temos a possibilidade de, a partir dela, nos separarmos e elaborarmos algo que nos permita o diálogo no laço social, digamos assim. Mais adiante eu vou ler uma passagem do Fanon, que isso vai ficar mais claro com a questão do racismo. Deixa eu só avançar um pouquinho aqui. E eu digo assim, com Lacan, assim, o ódio é essa parte residual de nossa posição de objeto colonizado, alienado pelo outro, que foi não todo abordado pelo significante, esse significante da pura diferença, e que sempre subsiste em nós. É o que faz deste afeto, né, do ódio, uma tendência, um impulso inconsciente, fonte do nosso mal-estar, e não simplesmente uma intenção cujo propósito orienta-se pelo livre-arbítrio. Eu estou querendo marcar uma coisa muito importante. Não adianta, quando a agressividade e o ódio tomam a cena, pensarmos isso como instinto, tão como livre-arbítrio, tal qual a filosofia pensa, né? Nós temos o livre-arbítrio de sermos prudentes, de exercitarmos a tolerância e de não sermos agressivos com o outro. Isso é uma tendência
do inconsciente. Nós agimos onde não pensamos, né? Nós somos mais, como diz Clarice Lispector, sou mais aquilo que em mim não é. Esse ponto do não ser age em nós, né? Age em nós. Se nós não entrarmos advertidos quanto a isso, para trabalharmos no laço social, nós vamos estar querendo bancar o virtuoso, salvar o outro do seu próprio ódio, salvar o outro da sua miséria, e ninguém salva ninguém de si mesmo. Nós podemos emprestar a nossa escuta, nos emprestarmos ao diálogo, à dialética, né? Sermos testemunhas, às vezes, da dor do outro, né? Ajudarmos com a nossa escuta a ele encontrar o caminho da sua dor, da sua dificuldade, a elaborar o seu trauma. Ninguém pode salvar ninguém de si mesmo, emprestar sua opinião. É preciso escutar o mais despojado possível dos nossos pré-conceitos, ainda que isso represente em fazer o bem para o outro, né? Tem uma coisa que o Frantz Fanon, num livro que eu estou trabalhando, que eu estou acompanhando lá o grupo de pesquisa do doutorado e do mestrado da FDV, tenho alguns colegas aqui que eu estou vendo, está o Rafael, está o Marcelo. O Fanon, quando ele trabalha um livro Pele Negra, Máscaras Brancas, eu brinquei na última vez que muito poucos analistas conhecem a magnitude, a beleza da obra desse psiquiatra negro que nasceu na República da Martinica, hoje é República, mas já foi uma colônia francesa, né, na ilha da Martinica, e trabalhou na Argélia com a questão, assim, ele foi um pensador, ele é um pensador, um psiquiatra, que ele lutou muito pelas políticas antirracistas, não só ligada à questão dos negros, embora ele tenha se debruçado nesse estudo e trabalhou na Argélia, principalmente depois, no pós-guerra da Argélia, nos hospitais, atendendo tanto a população massacrada, né, por aquela guerra truculenta de um país colonizador, como foi a África, olha o ato falho, a França sobre a Argélia, e ele, lendo também, né, um pouco do Lacan, do estruturalismo, participando do estruturalismo lacaniano, estudando a teoria do estágio do espelho do Lacan, ele diz uma coisa muito interessante a respeito desse ponto que eu estou trabalhando, distinguindo o que é a alienação do colonizado na constituição do colono, né? Porque o colonizador, ele levou as suas marcas, os seus significantes, incorporou, né, de alguma forma, que foi incorporado nos povos colonizados, né, que os negros muitas vezes se sentiam submetidos àquele domínio simbólico da cultura do colono, se colocando como objeto, né, muitas vezes perpetuando a violência do colonizador sobre as outras gerações, se embranquecendo, digamos assim, né, na sua cultura, mas, sobretudo, ele diz que as colônias que viveram assim o racismo no real da pele, transformaram esse negro num objeto fóbico, né? Então, ele fala de duas formas de constituição no psiquismo dessa relação branco, colonizador, negro. Um que se aliena, né, que se submete, mas tem um pouco de simbolização
para fazer esse trabalho de separação, e um outro que se produziu, sobretudo nas colônias francesas, no caso francesas, mas nas colônias que os povos eurocêntricos conquistaram, que se produziu transformando o negro em um objeto fóbico. Então, quando esse processo de colonização transforma o negro em um objeto fóbico, ele decai para uma condição onde ele perde totalmente a sua dignidade de humano, uma vez que ele é tratado como coisa, como resto. Né? Então, eu vou me permitir ler duas passagens desse texto dele, que, na realidade, está no Políticas de Inimizade, o Attila Membe trabalhando essa obra, que ele diz assim, citando o Fanon: no contexto colonial, o racista dispõe da força, mas não basta dispor da força, deixa eu ver se eu estou na parte certa, dispor da força para eliminar o medo. O racista tem, na verdade, medo do negro. Então, o racista, ele usou a violência, mas ele tem, ao mesmo tempo, medo desse negro a quem ele dirigiu a sua própria violência. Aí ele se pergunta, como se pode ter medo daquele a quem, apesar de tudo, se menosprezou, daquele a quem se removeram de antemão todos os atributos de força e poder? Aliás, não se trata apenas de medo, mas de uma combinação de medo, de ódio e de amor despropositado. Esse é, na verdade, o traço característico do racismo antinegro. O fato de, diante de um negro, não ser capaz apenas de se comportar e agir normalmente. Isso afeta tanto o próprio negro quanto quem está diante dele. E aí ele segue dizendo, a propósito da fobia, Fanon observa que é uma neurose caracterizada pelo temor ansioso de um objeto, no sentido mais amplo de tudo, o que é exterior ao indivíduo. Então, é isso que eu estou falando. A fobia se caracteriza por um objeto que é exterior ao indivíduo. O sujeito tem a certeza com aquele objeto que o cavalo vai mordê-lo, como era o paciente de Freud, lá o garotinho. Ele não podia ver um cavalo na frente dele, que ele tinha medo disso. Né? E eu insisto que hoje, no nosso laço social, com os quadros de depressão, né, e síndrome do pânico, nós estamos sob o regime desse objeto fóbico, né, consistente. E aí, olha o que o Fanon vai dizer sobre esse objeto fóbico, olha onde ele vai colocar esse objeto fóbico. Né? O negro o negro vai se transformar nesse objeto fóbico, tá? Então, olha a degradação desse humano, desse sujeito se reduzindo a um objeto fóbico. O negro é, na maioria dos casos, um agressor, mais ou menos imaginário, um objeto assustador que desperta o terror. Né? O negro é esse, né, que vai me submeter a todo tipo de coisas, né? Mas não sevícias banais, mas sevícias sexuais, imorais e desonrantes. Né? Então, ele está traduzido nesse objeto fóbico. Né? Então, no imaginário racista, o negro, enquanto sujeito sexual, se equipara a um objeto assustador e agressivo, capaz de produzir as coisas mais desonrosas no plano genital. O que ele está querendo dizer com isso? Que o negro, nesse imaginário, vai se transformar a um pênis, né? A um objeto fóbico. Né? E ele está reduzido a esse pênis, a esse objeto que no imaginário, e isso faz parte do imaginário na nossa cultura, né? Assim, dessa figura encarnada de que vai me abusar de mim, sobretudo sexualmente.
né? E aí o Fanon vai dizer uma coisa muito bonita, interessante de pensar, que aí esse objeto falo, ele ganha turgidez, ele ganha rigidez. Diferentemente, o que eu achei interessante aqui? Porque aí ele vai comparar com a cultura, que ele vai chamar a cultura falocêntrica da Europa, né? Do significante falo, tal qual Lacan nos traz, que é o símbolo de uma ausência. Então, isso que é símbolo de uma ausência, o falo, né? Que nos coloca no campo da linguagem, no campo da dialética verbal, que nos permite com que que a criança seja marcada por uma falta, para que ela possa constituir o seu campo de representações, sair do campo das certezas, né? Deixar de lado as projeções paranoicas e entrar na dialética verbal. Esse falo, nessa lógica racista, ele ganha um corpo, uma tumescência fálica. Ele vira um objeto fóbico e o sujeito decai da sua condição de participar da dialética verbal e cai para a condição de resto. Eu achei muito, muito importante isso, porque ilustra, né, essa lógica paranoica no nosso laço social. Né? O que é você dar a esse significante primordial, que é o falo, que nos introduz na dialética verbal, um corpo de pavor, de terror, de ameaça, né? Onde esse outro ganha a face do inimigo. É absolutamente distinto da lógica da alienação, né? Digamos assim, que tem algo de uma fobia aí, mas o sujeito se submete às representações simbólicas da cultura do povo que o colonizou, né? Ele se submete, é transmissor desse racismo estrutural. Quantas vezes a gente vê o negro tomado por um discurso embranquecedor, por um discurso segregatício, né? Que ele também vai ter que fazer um trabalho de separação disso, mas ele está, digamos assim, num patamar a mais, digamos assim. É difícil a gente falar isso em psicanálise, mas ele dispõe um pouco mais dos elementos simbólicos da dialética do discurso para se separar dessa condição de coisa, de resto, né? Diferentemente desse lugar onde você cai quase que para o campo do pré-verbal. Você é um objeto fóbico. Né? Vocês estão conseguindo assim acompanhar? Estão me fazendo claro o suficiente? Porque é um campo delicado de tratar, assim, né? Ainda mais com o auditório tão diversificado, porque eu estou privilegiando esse significante que constitui o sujeito, que é o falo, mas é o falo como um símbolo de uma falta, em contraponto ao objeto fóbico, que é esse falo na sua detumescência, né? Porque desde os rituais gregos, né, das bacantes, das festas dionisíacas, por mais que nas festas dionisíacas fosse possível haver todo tipo de orgia, o falo, quando ele entrava no desfile das bacantes, ele era recoberto com um véu. Isso é muito importante, porque algum ponto de intimidade, algum ponto de ausência era preservado. Né? Quando tudo que é da ordem do íntimo, né? Obsceno, né? Do obsceno passa a cena, porque obsceno é fora, estar fora da cena, né? Por isso tem o véu recoberto, e vem a cena, nós estamos no campo, vamos dizer assim, do vale tudo, do tudo é possível, né? É o que nós estamos vivendo nesse momento no nosso país, quando a gente pensa lá naquela chacina da Vila Cruzeiro, né? E que o nosso presidente Bolsonaro, fascistamente, nos diz assim, bate palma, né, para o BOPE, dizendo que eles não fizeram mais do que obrigação em matar bandido.
Então, isso é a expressão da obscenidade, né? De tratar o outro como pura coisa, como puro dejeto, né? E isso, de alguma forma, ou aquilo que a gente viveu lá em João Pessoa, onde as pessoas filmavam aquela cena de horror de colocar aquele rapaz no camburão com gás lacrimogêneo, né? E as pessoas assistiam aquilo paralisadas, sem dirigirem uma indignação, né? Você vê que as pessoas filmaram, mas não conseguiram gritar ou salvar aquele garoto ali, por medo de aquele rapaz daquele horror que a gente viveu. Então, isso é a própria colocação desse falo, né, sem véus no lar social. O Agostinho Ramalho, sexta-feira, lembrou a filosofia da alcova, né, que é a própria, na fala dele, onde ele diz que a própria filosofia da alcova, a alcova sadiana, vindo a público no laço social, sem nenhum pudor, sem nenhuma barra do recalque, né? Bom, vocês entenderam essa prova da realidade que o Freud nos fala lá no Narcisismo? Porque essa prova da realidade foi muito trabalhado por Adorno, um filósofo da Escola de Frankfurt, que estudou bastante psicanálise, para entender como é que nasce o fascismo na democracia, né? E ele vai, retomando Freud, ele vai dizer assim, bom, que primeiro o fascismo nada mais é do que essa expressão da paranoia e um retorno ao narcisismo primário, né? E o predomínio dessa criança caprichosa, que quer tudo a qualquer preço, que pode tudo, né? Ele vai dizer assim, que Freud nos lembra que nos primeiros processos de percepção e de retificação da realidade, né, que tem a ver com esse processo da criança, experimenta uma situação de prazer e expulsa o desprazer ou expulsa o que é diferente dela, né? Isso que a criança vai fazendo, e ela vai encontrando ali, tomando contato com a realidade, ela vai ver que ela não pode mais trabalhar nesse circuito de expulsar o que é desprazeroso e reter o que é o prazer, né? Ela vai vendo que a realidade vai colocando à prova, né? Que nem tudo é possível de satisfazer. E aí tem um momento que ela vai ter uma certa aceitação de que nem tudo é possível de satisfazer, e aí ela vai fantasiar a realidade dela, ela vai brincar. Eu costumo dizer que o fantasiar e o brincar infantil é o que garante o mínimo de saúde psíquica para o sujeito. É sinal de que a criança internalizou minimamente esse falo como símbolo de uma falta. E nesse símbolo de uma falta, ela vai fantasiar a sua realidade. Ela vai garantir para si um pouquinho da sua singularidade, da sua particularidade de existir no mundo, né? O fascista, não. O fascista fica preso nessa dialética ou eu ou outro. Tudo o que é prazeroso é o meu mundo. O que não está de acordo com o meu prazer, eu mato, eu aniquilo, né? Então, o fascista é esse que se coloca na posição do soberano Deus. Não há nenhum fascista que não fale sobre Deus, né? Que se arrogue ao poder soberano de Deus. Aliás, eu estava lendo uma pesquisa muito interessante que os slogans das candidaturas de presidentes desde a Constituição a nossa Constituição, né, o restabelecimento do processo democrático no país, tanto Collor de Mello quanto Bolsonaro, eles usavam o mesmo slogan de Deus acima de tudo, né? Então, esse slogan do fascista, como diz
Adorno, que o fascista é esse misto de um cara bacana, um cara do povo, e um misto de Hitler, né? Uma mistura de um... Ele brinca assim, é uma espécie de barbeiro de subúrbio e tem a face desse King Kong, né? Então, na sua simplicidade cotidiana, porque o fascista é esse que arregimenta do Mussolini, né, Renata? Não Hitler, né? Mussolini, né? Mussolini. O Hitler é o filho do fascismo, né? Ele funda o nazismo, mas é filho do fascista. Ele é Filho filho do do fascismo. Mussolini, sim. Filho do Mussolini, sim. Mas ele tem as mesmas características, porque o fascista é esse que arregimenta toda a nossa erótica, tal qual nos diz Jorge Bataille. O que é a nossa erótica? O que é a nossa erótica? Tomando como pressuposto a lógica do falo, desse significante primordial, que é símbolo de uma marca de falta, é símbolo de uma ausência, né? A erótica do ser humano, que constrói o corpo psíquico da gente, é o modo como cada um de nós humanos vai construir, vai marcar vai constituir esse erotismo através do nosso fantasiar, através da nossa relação com esse outro que nos constitui, e vai encontrar essa forma singular de viver no mundo, né? Então, assim, erotismo nada mais é do que a relação que o sujeito... É o modo como o sujeito, digamos assim, estabelece com esse outro da alteridade que me constitui uma relação de satisfação. Lembrando que satisfação em psicanálise não implica em prazer, né? Satisfação, muitas vezes, é desprazer, é masoquismo, né? Satisfação pressupõe o modo como nós, sujeitos, na nossa constituição psíquica, nos vimos amado pelo outro. E isso é uma pura ficção que se constrói em cima desse símbolo de uma ausência. Isso é pura ficção que se constitui nesse processo de alienação necessária para que a gente possa advir ao campo do humano. Então, é a erótica, né? Como é aquilo que eu suponho que o outro quer de mim. Então, um exemplo clínico, para isso ficar mais palpável, por que é que eu preciso me sacrificar tanto para ser amado pelo outro, né? Por que para que eu me veja sendo amado, eu preciso provocar, muitas vezes, o pior de mim, né? O pior em mim, trazer para mim uma espécie de sofrimento, né? Isso é a essência do nosso erotismo, né? E isso é aonde está também a nossa margem de liberdade em relação ao outro, né? Essa relação de um certo masoquismo que nos produz sacrifício e sofrimento, da mesma forma nos enlaça ao campo do outro, né? E isso, nas políticas fascistas, o fascista tenta regimentar, ele busca um ideal de conformidade, né? Quer dizer, é aquilo que o Freud diz em Psicologia das Massas. No fanatismo e no fascismo, a massa que perde a sua capacidade de pensar se identifica a um traço do corpo do líder, né? E isso os deixa de fora a erótica singular de cada um, né? Por isso que o Jorge Bataille dizia que se houver alguma revolução, um processo revolucionário de separação de políticas totalitárias, só através da nossa erótica, só quando a gente se dá o direito de pensar a partir desse ponto do erotismo. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou falando de um pensar
mais além do campo da razão, além do campo do livre-arbítrio, de um pensar que nos responsabiliza como sujeito pelos nossos atos, né? Sem essa prática de responsabilização, né, por aquilo que eu produzo de pior contra mim mesmo e contra o semelhante, não há uma revolução. Por isso que Lacan, em maio de 68, dizia para os estudantes que produziram a Revolução em maio de 68, né? Se querem mudar o mundo, não é com uma revolução de acabar, de revogar o que está instituído para introduzir um novo. Se querem mudar o mundo, mudem a si mesmo, com pequenos gestos, né? Então, pequenas práticas de responsabilização. Porque ele vai dizer que a revolução ela tende a voltar ao mesmo ponto, que a revolução, às vezes, produz líderes fascistas, né? Haja vista essas, aspas, dita revolução que se tentou fazer nas últimas eleições, né? Que a gente colocou, refundou aí dentro, no interior da nossa democracia, um líder com viés fascista, né? Até aí, tudo bem, gente? Que eu vou dar um passo a mais. Porque eu estou vendo no nosso grupo extremamente heterogêneo. Tem gente que, se eu estiver falando muito lacanês, puxem minhas orelhas. Isso, Antônio. Antônio colocou no chat aqui, mudar um novo mestre, porque a revolução, ela funda novos mestres, e nos deixa na posição de criança caprichosa, criança ressentida, à espera de um pai salvador, né? Quer dizer, é uma tentativa de colocar nessa função fálica, né, algo consistente, e não tomar isso como uma falta, né, uma falta que vai nos orientar no mundo. Eu hoje fiquei de falar um pouco sobre a constituição do corpo psíquico na relação do corpo social, né? De alguma forma, é isso que eu estou articulando aqui a partir desse ponto de tensão que nos constitui, porque esse ponto de tensão que nos constitui, aonde o significante da diferença se estabelece, funda uma relação de articulação entre corpo psíquico e corpo social. Não existe essa separação de um corpo psíquico desatrelado do social, ou, como o direito e a ciência às vezes costuma dizer, que o corpo social, né, o macrocosmo, funda o microcosmo, né? A partir da revolução que a psicanálise produz no campo da razão, ela vem mostrar que aí há uma torção mediana, que corpo psíquico está articulado ao corpo social, né? Se a gente entende que no primeiro momento da constituição psíquica, a criança ela toma o seu eu como sendo o outro. Não há uma diferença entre o que é o eu e o que é o outro que o constitui. É tudo uma linha de continuidade, né? Bom, Jean-Pierre Lebrun, que é um psicanalista ligado ao Laboratório da Violência na Bélgica, ele trabalha muito com um jurista que eu gosto muito, que é o Antoine Garrapon, que escreveu Viver em Democracia, trabalha práticas de justiça restaurativa. Ele trabalha muito a clínica do social, Jean-Pierre Lebrun. E tem uma conferência dele que se chama Problemas Cruciais para a Psicanálise Hoje, que eu gosto muito, onde ele vai dizer assim, que um dos sintomas de se viver em conformidade com o outro, né, que é viver ao abrigo dessa lógica de estar em conformidade às custas de uma segregação, de expulsar o diferente, né, que é o que nós vivemos hoje, né, dentro dessa lógica neoliberal,
desse sujeito que é, vamos dizer assim, empreendedor de si mesmo, né? Ele é o empreendedor de si mesmo, ele está pautado por essa lógica do identitarismo, é esse sujeito que se arroga esse lugar de eu sou, né? Então, dentro desse lugar de conformidade que a lógica ultraliberal nos impõe, né? De segregar os não consumidores e incluir sobre o manto da conformidade esses que são os consumidores, né? Nós estamos muito propensos à depressão, né? Por que nós estamos mais propensos à depressão a partir do que o Lebrun fala? Porque o deprimido é esse que não suporta viver sob a lógica do objeto perdido, né? Desse objeto perdido que funda o campo do humano, aquilo que o Freud vai dizer. O sujeito, quando entra na linguagem, ele perde a sua condição naturista. Então, a perda está dada de cara. O deprimido é como se ele não suportasse viver sob essa lógica, assim como o dependente químico grave, né? Ele está sempre tentando recuperar esse campo mítico, né, de um objeto constitutivo que pode aplacar a sua satisfação, né? Ao mesmo tempo, isso é uma falácia, porque entrou no campo da humanidade, a falta está constituída, né? E isso também tem a ver com os fenômenos de pânico, né? Com as síndromes do pânico, um dos sintomas muito comuns na nossa atualidade, né? E por quê? Porque o depressivo é esse que está sempre à disposição dessa mãe que eu chamaria incestuosa, essa mãe que produz soluções fáceis, essa mãe que oferece todos os objetos para a satisfação de uma criança, né? Essa criança que não tem a possibilidade de se ausentar de si mesmo, né? Porque nós, sujeitos, os sujeitos que estão mais submetidos a essa lógica do significante que marcou a falta, é esse sujeito dividido, é esse sujeito que se angustia, é esse sujeito que está sempre perdido entre o saber e a verdade. Ele experimenta um pouco melhor essa oportunidade de se ausentar de si mesmo, né? Então, essa experiência de se ausentar de si mesmo é aquela situação, eu costumo pensar muito nas crianças que eu atendo no consultório, que, quando começam a ser alfabetizadas, elas têm a dificuldade de interpretar um texto, né? O ausentar-se de si mesmo é experimentar essa falta, né? E encontrar em si mesmo recursos simbólicos para lidar com isso, né? Com isso que não tem remédio nem nunca terá, com isso que não tem resposta, né? Então, essa tarefa interpretativa que a criança, quando começa a ir para a escola, ela precisa atravessar, a criança que está muito nessa posição de objeto fálico dessa mãe, ela tem dificuldade de fazer isso, de se ausentar de si mesma. Por isso ela deprime, por isso ela inibe, né? E a depressão também, como um sintoma da nossa realidade, da nossa atualidade, é uma forma de recusar. Sujeito deprimido é esse que recusa essa oferta imensa de objetos de consumo. Para preservar um pouco do seu vazio, ele recusa depressivamente, com esse sintoma, essa invasão de objetos, essa invasão de informações que não serve para ele para nada, porque ele está ali naquela fragilidade de lidar com esse ausentar-se de si mesmo e criar as suas representações, as suas leituras do mundo. O viver em democracia é uma tarefa de interpretar o dia a dia, né? O estar em democracia é uma tarefa de, sobre esse ponto, vamos pegar o texto da identidade do sujeito constitucional, né? O sujeito da constituição psíquica, tal qual o sujeito constitucional,
é uma entidade que é evasiva, é faltosa, né? Então, diante dessa falha, dessa falta, que é estar em democracia, experimentando a heteronomia no igual, o sujeito tem que interpretar esse texto, tem que interpretar esse ponto de tensão. Então, e isso tem ficado, de alguma forma, fragilizado no laço social, né? Esse buraco, né? Bom, tem sempre um objeto ali, né, Renata, obturando, né? Consistente. Tem sempre um líder que tem resposta para tudo, ainda que seja pautado no discurso do vociferamento, né? No discurso do inimigo. Tem sempre um objeto à mão para eu poder lançar mão e tamponar essa falta, né? São objetos que estão no regime do sagrado e não do profano, né? E aí um pouco com Jorge Bataille falando, porque ele diz que valer-se da nossa erótica para produzir a revolução é profanar, é uma tarefa de profanar esse objeto que está no regime do sagrado. E ele vai dizer que, no texto Capitalismo como Religião, que o objeto de consumo, ele é um objeto que tem valor de troca, mas não tem valor de uso, né? Não é consumido, né? E hoje a gente consome muito pouco, paradoxalmente. Consome no sentido de extrair, saber e de usar os objetos. Eles rapidamente são descartados numa volatilidade. Então, esse objeto que a gente pode experimentar, que a gente pode saborear, que a gente pode comprar, que a gente se identifica a ele, isso perdeu o seu valor de troca. É aquilo que o Agamben, lendo Bataille, lá no Profanações, ele diz, né? Profanar é retirar da esfera do sagrado o objeto e trazê-lo para o campo do vivo, né? É como a criança faz ao brincar, ele diz, que pega um pedacinho de madeira e transforma num carrinho. Eu acho isso lindo, né? Ou pega ali uns trapinhos e faz uma bonequinha de pano, né? Então, isso é profanar, é restituir à esfera comum esse objeto que está no sagrado. É daí que vem o conceito do Agamben de homo sacer, né? Esse homo sacer, esse homem que foi entregue aos deuses e que, portanto, está no campo do mítico, tal qual o negro do Fanon, quando ele trabalha o objeto fóbico. Ele está tão na esfera do sagrado que ele está fora do campo da lei dos homens e está fora do campo da dialética verbal. Portanto, ele pode ser morto, né? O Estado não mata, mas deixa morrer, né? Então, profanar é desinflar esse falo que está que alcançou essa dimensão de um órgão peniano, né? E dar a ele o valor de uma falta que circula na comunidade humana, né? Porque é isso que nós estamos, não é faltosos, isso está aí evidente, mas está numa certa precariedade. Nós precisamos restabelecer um pouco mais isso. Vamos dizer, recobrir com o véu do pudor esse falo, que nem nas festas dionisíacas era descoberto, né? Ele tinha ali um segredo, ele tinha um enigma, porque o que nos move é o enigma, né? Entrega tudo para a criança de bandeja, que vai acontecer? A gente sabe, ela joga de lado, ela quer o enigma, ela quer no repetir a história. Quando a criança pede a gente para contar uma história e ela fala de novo, o que ela está pedindo para você repetir aí? Ela está de olho não na moral da história, porque a história é gostosa, mas é onde você, sujeito que empresta sua voz, repete a história, você falha.
Por que a criança quer que fale? Porque ela quer contar a versão dela, né? Então, isso é a esfera interpretativa do texto, que as criancinhas, às vezes, têm apresentado muito esse sintoma hoje em dia na escola. Não consegue se submeter às leis da linguagem, tampouco às leis da matemática. Criança inibida. Criança que não, quando se depara consigo mesmo, com esse estar faltoso em si mesmo, não consegue interpretar. Nós estamos emburrecidos, nós estamos paranoicos, né? Quanto tempo eu tenho, Fernanda? Porque eu vou falando e me perco, já abri 1000 campos aqui. De 12. Então, vamos fazer o seguinte, vou pular aqui para a questão, para mostrar, eu quero mostrar uma vez mais aqui, que eu acho que isso tem ficado maldito por mim, maldito... Vou tentar um bem dizer de como que não há privado sem público, como que não há corpo psíquico sem o corpo social, através da topologia do falacer, né? Só para fechar, que eu digo assim, que o viver em democracia é uma utopia, é um cessar de não ser, no entanto, ancorado no traço da diferença, nesse significante fálico. Cada um vai ter de um jeito, vai ser marcado de um jeito no corpo. Ninguém é marcado igual. Cada marca de S1 nesse corpo, desse significante fálico, vai criar um campo de erotização, né? É por isso que eu posso dizer que o ato de comer, né, é um ato erotizado, quando ele não cai para o campo da bulimia e da anorexia. Tá? Tem até, a gente pode dizer que tem uma erotização, mas tem uma patologia muito grande aí. Quando o sujeito encontra as mais absurdas formas de encontrar um gozo erótico sexual no corpo. Eu ia dizer sexual, de cessa, porque tem que ter uma falha, né? Quer dizer, é isso que permite a fantasia erótica de cada um, né? É isso que dá ao corpo o seu valor de psiquismo e que faz com que o sujeito possa extrair saber, né, de uma gastrite no estômago, né? É o que faz com que a psicanálise trate o sintoma não como algo a ser eliminado, mas como algo que precisa ser dito, dar voz, encontrar um lugar no discurso. O sujeito tem que introduzir isso na sua dialética verbal, né? O que esse corpo está dizendo a respeito de mim mesmo, mais além do que eu posso enunciar em palavras? O que esse ponto está dizendo de mim mesmo? E aí eu vou pedir para a Fernanda, a garrafa de Klein de novo na jogada, e aquela outra figura que eu trouxe do seminário Os Problemas Cruciais para a Psicanálise, para mostrar a vocês a topologia do falacer. Toda vez que eu falo de corpo psíquico, eu estou falando de objeto pulsional, do conceito de pulsão. Não estou falando mais, portanto, da carne humana, propriamente dito, eu falei isso no começo, mas para quem entrou depois. Não estou falando de instinto, né? Não estou falando da imagem do eu, essa imagem narcísica que a gente tem da gente, que é sempre desconfortável. Ninguém tem um conforto 100% com a imagem narcísica. Quem tem conforto e certeza demais dessa imagem está no campo da paranoia. Somos todos um pouquinho paranoicos. Então, quando eu falo de corpo psíquico, eu falo de pulsão, eu já estou falando da marca singular, desse significante falo, que marcou uma parte do meu corpo, transformou esse corpo em um corpo erótico, de prazer e de desprazer, né? E é esse corpo que me liga ao mundo, ao outro que me constitui. É com esse corpo que eu vou fazer as minhas escolhas amorosas na vida, é com esse corpo que eu vou me investir de algum projeto de trabalho, é com esse corpo que eu posso ser violento e hostil com o outro, com esse corpo que eu posso produzir
o pior para mim, um ato violento dirigido a mim. Então, esse é o preço que se paga por estar vivo. Esse é o preço do mal-estar na civilização. Essa garrafa de Klein aí, ela, se Fernanda conseguisse botar o movimento dela para mim, é uma garrafa que faz... Como, Renata, não tem, né? Porque ela está estagnada. Você colou ela como imagem. Eu estou trazendo ela de novo porque ela é uma garrafa que tem um ponto de comunicação com o exterior, em que o interior se comunica com o exterior. Essa é a topologia do falante, do falacer, né? Esse é um objeto topológico de superfície, né? Superfície que tem o externo e o interno, tem uma borda, se vocês repararem aí. E os objetos pulsionais do corpo, eles são objetos de superfície. São objetos... Quais são esses objetos que o Freud já destacou? O seio, o oral, a boca, né? Vamos pensar assim, o objeto seio, né? A boca, quando a criança perde esse contato com o seio, ela cria ali um campo erótico de prazer e satisfação. O ânus, né? O olhar e a voz, eles estão representados nos nossos furos corporais, portanto, objetos de superfície. E eles criam uma espécie de comunicação com a nossa bioanatomia, com o nosso corpo, com os nossos órgãos fisiológicos. E também criam uma comunicação com o exterior, com o mundo, com a cultura, com o social, com o outro que o constitui. É por isso que, quando a gente, às vezes, escuta uma música que nos toca muito, a gente come um alimento, a gente sente aquele friozinho na barriga, né? Ou, quando a gente come algo que nos lembra, nos traz alguma memória afetiva, nós somos tomados de um sentimento de náusea que nos faz vomitar, por exemplo. Porque esse objeto de superfície do exterior se comunica com o interior, com a nossa fisiologia, né? É por isso que a medicina, se levar em conta a psicanálise, jamais pode tratar um sintoma como sendo algo reduzido ao campo do orgânico. Ele não é sem o psíquico. Nenhuma doença é ao acaso, né? Até a nossa baixa de imunidade, que faz, às vezes, a gente pegar uma gripe, né? Assim, porque justamente esse objeto de superfície, ele toca no interior e se comunica com o exterior, né? Então, como é que ele se constitui? Fernanda, coloca... Travou esse objeto de superfície, aí sua imagem congelou, não sei se foi... Esse objeto de superfície, que é o seio, que é o oral, que é o anal, que é o olhar e que é a voz, ele estabelece ele tem um contato com o interior, com a fisiologia interna do corpo e com o exterior. Né? Então, nós não podemos pensar o humano destituído dessa lógica de extimidade. Não há mais exterior versus interior, né? Vamos, então, ver, Fernanda, a outra gravura que o Lacan traz para construir essa garrafa. Porque essa garrafa aqui já é a topologia do sujeito, né? Mas, antes disso, tem umas etapas para vocês verem como é que a gente constrói essa garrafa, que fica mais claro. Fernanda, põe a outra gravura. Fernanda? Estou colocando, Renata. Tá bom, tá bom. Apressada eu, né, Fernanda? Não, aqui para mim está aparecendo, para vocês não está aparecendo, não? Não, a está aparecendo a garrafa de Klein. Só está a garrafinha de Klein. Eu queria que você colocasse a 1 e a 2. Então, quando eu clico aqui, para mim está aparecendo. Mas não está para a gente, não. Então, tem ao lado. Espera um pouquinho. É porque eu acho que só está selecionado a 1. Estão vendo agora? Perfeito. Foi. Sim. Olha só. Vamos pensar que o corpo, a carne humana, é essa figura A, é um círculo, né? Se a gente produz uma operação topológica de deformação desse círculo, vocês vão ver... Você estava travada, você agora no deformação desse... Nós temos a figura A, que é uma esfera, né? Que a gente pode pensar o corpo mítico. Isso é sempre mítico.
a carne humana, né? A carne humana, né? E aí vamos dizer que essa carne humana começa a sofrer uma deformação, que é uma operação da topologia, né? Uma deformação dela sofrer esse aperto, onde vai se criar um interior e um exterior, um dentro e um fora, tá? Um dentro e fora por deformação, tá? Que estava ali, temos um exterior e temos um exterior. Passa para a outra figura, Fernanda, por favor, que vai ficar mais claro. Olha só, a deformação que foi feita aqui, né? Como se tivessem dois corpos, um micro e um macro, né? Mas o micro não é senão uma deformação do macro, tá? Vamos fazer essa torção aqui, onde o 2 entra no 1, né? E nós temos aqui um ponto de exterior e interior, né? Numa certa torção embrionária, né? Lacan vai dizer uma coisa aqui muito importante. Lacan, não, aqui sou eu, né? Que o espaço do falacer não é euclidiano, né? Embora ele parta dessa noção mítica, né? Mas topológico porque não há sujeito sem o outro. Um espaço que é deformado pela linguagem, pelo significante falo, que traumatiza a carne, faz um furo, permitindo que uma única e mesma superfície possa comunicar o exterior com o interior, mantendo em confronto o dentro e o fora, né? Quer dizer, esse confronto, eu achei muito importante essa palavra do Lacan, confronto entre o dentro e o fora, porque isso nada mais é do que esse abalo sísmico que o outro nos produz, né? Esse ponto de tensão constante que o outro nos produz, mostrando aí essa agressividade originária. Esse tempo da constituição psíquica, a gente pode pensar lá na criancinha, quando ela acha que ela e o semelhante são a mesma coisa, né? O exemplo mais interessante disso é quando eu falei, eu acho que um dia, é quando os pais da criança muito pequenininha viajam, que sai do voltam, a criança chora, ela estranha, né? Porque para ela, mãe e pai era uma coisa só. Saiu e voltou, produz um estranhamento. Ou quando a criança muito pequenininha bate no colega e o coleguinha chora, ela também chora, porque ela e o outro é uma solução de continuidade. A falta já está marcada aí, né? Mas a falta já está aí, mas ela não está marcada, ela não está bordeada por esse significante falo, né? Isso é muito importante. Então, o Lacan vai dizer que ficar preso a essa lógica é ficar preso à lógica do macrocosmo sobre o microcosmo, ou de que existe um Deus soberano, ou que existe uma ciência soberana que vai dar respondendo pelo microcosmo, né? E isso nos deixa numa posição de objetos desresponsabilizados, né? É preciso, para viver em democracia e para viver no laço social, colocar esse corpo psíquico em comunicação com o exterior. Volta a garrafa de Klein para mim, Fernanda. Então, vocês viram que naquela figura anterior, isso aqui, essa borda que entra no exterior, no interior, é uma deformação do mesmo espaço, né? Então, o que é que vai permitir um diálogo entre o que é exterior e interior, entendendo sempre que aquilo que eu vejo lá fora sou eu mesmo, né? Que eu abordo a realidade material através da minha realidade psíquica, né? Ou que
aquele que eu julgo ser o meu inimigo sou eu mesmo, né? E que eu não preciso matar, é quando essa garrafa de Klein estabelece um vazio, uma falta, contornada por essa borda branca aqui, que mantém uma posição de comunicação e, ao mesmo, de separação com o exterior, né? Então, é aquele momento em que eu vou estranhar. Ao invés de eu achar que o outro é meu inimigo, eu vou me perguntar assim, bom, será que esse outro que eu tomo como meu inimigo é, de fato, meu inimigo? Ou quem em mim está falando, né? Onde é que eu entro nessa? Porque essa garrafa de Klein, é preciso que ela tenha essa borda marcada, que é a borda marcada pelo significante falo. Esse significante que me particulariza, que me singulariza no mundo. É através dessa borda que é erotizada que eu vou me relacionar com o mundo, com tudo que está aí, sem estabelecer uma destruição ao outro. Nem tanta, né? Ou seja, sem não todo destruir o outro, porque nós somos essencialmente seres violentos, agressivos e destrutivos, né? Essa borda da garrafa minimamente demarcada é o que permite minimamente o viver em democracia, né? De modo que a gente possa sustentar as nossas singularidades e viver com o outro, né? Sem ter, respeitando minimamente o pacto civilizatório. O pacto civilizatório que diz para cada um de nós que nem tudo é possível, né? O Jean-Pierre Lebrun fala uma coisa muito interessante, né? Ele diz que, eu posso dizer com ele, né, que políticas totalitaristas, políticas fascistas, é o que eu vinha dizendo, você tem a dialética mãe e criança e pai, né? Que o pai está aí presente mais na condição de um genitor, né? Do que propriamente um pai função na linguagem, né? Assim, o que isso quer dizer? Uma coisa é você poder... Porque mesmo uma mãe incestuosa, a falta está aí, porque quando entrou na linguagem, a falta está marcada. Mas uma coisa é esse outro materno reconhecer que, a despeito dela, essa falta está marcada para ela simbolicamente na linguagem. Ou seja, falta no campo discursivo, falta na linguagem um significante que responda pela origem do ser humano. Isso é o pai na sua função linguagem. Então, não basta... Aliás, o pai precisa perder a condição de genitor, né? Por isso que nós podemos pensar na função paterna em qualquer arranjo familiar. Nós não precisamos pensar no modelo tradicional do patriarcado. Pai é função na linguagem. Pai é a borda dessa garrafa aqui, de Klein. Pai é a marca singular que cravou nesse corpo anatômico um ponto erótico, né? Que vai por onde a minha vida vai ser guiada, no laço social, com o melhor e com o pior. Quando a gente não está quando não estamos nessa falta marcada, ou quando o buraco, quando a boquinha da garrafa, para lembrar aquele samba da boquinha da garrafa, está entupida de sentido, né? Que é lá o órgão fálico, na sua tomescência, nós estamos no regime da paranoia, nós estamos muito mais propensos a políticas da inimizade, de destituir o outro, né? De destituir o semelhante, de tomar as nossas verdades como as verdades absolutas, né? De arregimentar todas
todas as eróticas para um conflito de ódio e amor, que é o que a gente está vivendo, esse conflito. Então, essa borda é a borda que nos conecta com o mundo, ao mesmo tempo nos separa. Por isso que toda experiência democrática pressupõe o resguardo de uma vida privada. Se a gente não tiver o mínimo de vida privada para elaborar as nossas paixões e não passar obscenamente o que se vive na alcova para o público, né, nós produzimos, nós estamos mais afeitos a políticas, eu diria, mais fascistas do que totalitárias, né? Eu disse que o fascismo ele visa a pulsão de morte, e o totalitarismo é o Estado engessado, todo engessado, funcionando a rigor a partir de um pai único que define, que controla todas as instâncias de poder de um Estado, né? Então, eu vou ficar por aqui, porque eu falei, estou com a impressão que eu espero que eu tenha contribuído e não confundido. Muito obrigada. Fernandinha, pode tirar a imagem? Espera aí, Fernanda, não tira agora não. Ah, tirou, deixa. Depois eu ia tirar uma foto, que eu gostei dessa garrafa aí. Obrigada, Fernanda. Pode voltar para a tela. Obrigada. Ai, gente, eu me estendi, mas não teve jeito. Por favor, questões. Oi, Renata. Bom dia, tudo bem? Bom dia, colegas também. Não, achei bem interessante a garrafa de Klein, esse exemplo, né? Como dá para a gente pensar em bastante coisas aí a partir daí, né? E eu fiquei pensando aqui quando você diz assim, né, que traz a garrafa de Klein e diz que propõe se relacionar com o mundo, né, sem precisar para isso ter que destruir o outro, né? Essa relação aí em democracia, né? Eu fiquei pensando também que isso também não é sem a agressividade, né? Claro. Porque não temos como eliminar a agressividade, né? Que nos é constitutiva, né? Sim. Eu lembrei até daquilo que o Freud traz, né? Eu acho que no texto que ele fala da carta ao Einstein, né? Sim. Ele diz que não temos como eliminar totalmente a agressividade, os impulsos agressivos, né? Mas que podemos desviá-los ao máximo para que não encontrem a expressão desses impulsos numa guerra, por exemplo, né? Onde o objetivo é destruir o outro, né? Sim. Então, eu acho que é nesse sentido, né? Que você está trazendo bem, né? Exatamente, Antônio, porque se a gente observar a garrafa de Klein, né, aquela borda branca que vocês viram é o significante da diferença que dá um mínimo de ancoramento para que a gente não destrua o outro. Mas isso não significa, isso não é garantia de que o ódio não esteja ali, a violência. Mas é muito pior quando a gente elimina do campo social esse ponto de tensão da agressividade. É isso que o Lacan fala. Essa tensão é constitutiva, constituinte, né? E ela precisa ser bordeada, ser reintroduzida na dialética verbal, para usar as palavras do Lacan, lá em Agressividade e Psicanálise. Se a gente exclui isso, a violência ela volta com muito mais destrutiva, ela é mais avassaladora, digamos assim. A Juliana aqui no chat escrevendo. Pessoal, questões. Pessoal do direito, assim, que eu sei que está por aí, que eu vi um monte de gente, que quiser perguntar se eu me fiz clara. Ô, Renato, enquanto ninguém pergunta, eu vou fazer uma outra, trazendo a questão.
Tu falaste ali num determinado momento que eu achei bem interessante, tu colocaste assim, viver em democracia, e falaste assim, cessar de não ser, viver em democracia. Se você pudesse falar um pouquinho mais disso aí. Uhum. Vou falar, sim. Mais alguma questão, gente, por favor? Me ajudem a avançar. Renata, Oi, eu abri Juliana. aqui. Eu fiquei um pouco na dúvida quando você falou sobre essa questão da fobia né, com a criança bem pequena e a substituição dessa fobia pela angústia. Ou eu fiquei um pouco confusa. Se você puder falar um pouco mais sobre isso, explicar melhor. Tá, ok. Uhum. Tá. Bom, Antônio, quando eu digo que viver em democracia é cessar de não ser, né, pensando que pensando em Freud lá, no mal-estar na civilização, ele vai dizer que e também Walter Benjamin na esteira de Freud, junto com Freud, né? Só há possibilidade de haver algum avanço civilizatório quando você inclui os fracassos, as falhas, esse não ser como esse ponto de falta, né? Que nos angustia e que nos coloca ao trabalho, né? ao trabalho de constante refazimento, né, do laço social, porque esse o ponto de tensão que nos constitui psiquicamente e que de alguma forma, está nesse cerne do viver em democracia. É esse ponto de não sabido, ou de fracassos, ou de retorno do pior, que nos convoca ao trabalho de elaboração para que a gente possa avançar, né? Que o Freud e também o Walter Benjamin nos diz que essa ideia de uma história linear, de um futuro que caminha, de um futuro a ser alcançado como um acúmulo de progressos, né? É falácia, porque não há fracasso, ou não há progresso sem fracasso. Progresso no sentido de reconstrução constante do laço social. Por isso que eu disse nesse vir a ser, né? E aí, já pegando carona um pouco com a questão da Juliana, né, que eu trouxe hoje a questão da fobia versus angústia, né? A fobia, se a gente pegar um pouco da teoria de Lacan, lá no Seminário 4, ele diz que a fobia ela funciona na constituição psíquica como uma espécie de plataforma giratória ainda, né, para o sujeito pular, vamos dizer assim, para uma neurose, né, ou cair para o campo da psicose. Ele pode desenvolver uma psicose no estado fóbico. Todos nós passamos por uma fobia, né? Mas esse objeto fóbico, que é muito comum nos fenômenos de pânico, né? O sujeito vê uma coisa e entra em pânico, né? Esse objeto fóbico ele precisa perder a sua consistência, né? Ele precisa minimamente sofrer o crivo desse significante da falta, perder um pouco de sentido, né, para que o sujeito possa construir, experimentar a angústia, né, e responder à angústia com alguma elaboração simbólica, né? É lógico que a angústia, quando ela é maldosa, ela é motor de desejo, a angústia é motor para o desejo, mas se o sujeito se angustia demais, ele pode responder violentamente, ele pode se machucar. Por isso que, numa análise, o analista vai dosando, vai modulando a angústia, né, para que ela sirva de motor de desejo. Então, a passagem da fobia à angústia vamos dizer assim, o esvaziamento desse falo
perdendo a sua tumescência, como era lá, como eram os negros da colônia considerados esse objeto sexual, né, violento, que produz ameaça, que eu tinha que ter medo desse negro, tinha que me proteger e produzir um inimigo, né? Caindo para essa função de falta, né? Então, são dois tempos distintos na estrutura. Um que fala da paranoia, né? Na fobia, o outro é meu inimigo, né? Eu preciso destruí-lo, eu tenho medo de algo consistente e concreto, e o outro é a angústia, que eu tenho, digamos assim, o benefício da dúvida. Será que esse outro quer mesmo o meu mal ou isso é paranoia da minha cabeça? Não, gente, espera aí, eu acho que eu estou delirando, eu estou maluca. Então, é esse ponto em que a angústia, que pressupõe uma falta marcada, me dá o benefício da dúvida, digamos assim, de eu não ter que imediatamente ser hostil com o outro, ou, dizendo com Lacan, ser não todo violento, não todo hostil, porque violento a gente já é de saída. Não tem almoço grátis nessa história, né? E eu acho que a garrafa coloca bem isso. Ei, João. Está sem voz, sem áudio. Queria fazer uma pergunta mais para a área do direito, né? Como atingir com uma razão objetiva a um grupo não supostamente esclarecido a democracia que queremos neste momento? Boa pergunta. Quer dizer, diante dessas certezas loucas, né? Exato. Como furar essas certezas loucas? Né? Assim, eu volto lá em Lacan, no Seminário do Avesso da Psicanálise, quando ele pega a poesia de Rimbaud para falar disso, né? São pequenos atos da nossa vida cotidiana, são pequenas produzindo aí nessas certezas, eu costumo dizer assim, pequenas erosões, né? Pequenos esburacamentos que façam com que o sujeito possam produzir no sujeito uma angústia, né? Tentar restabelecer cada um no seu campo discursivo, no seu campo social, no seu campo de trabalho, restabelecer o campo da enunciação, né? Do diálogo, da escuta, suportar escutar o outro, né? Que às vezes é difícil. Eu confesso que nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Assim, é difícil esburacar o outro, que a gente parte logo para as políticas de cancelamento, né? Mas é uma prova de resistência, com pequenos gestos, né? Assim, pequenos atos da nossa vida cotidiana. O ano passado eu trabalhei muito a questão do supereu e do humor. O Freud diz que o humor e a ironia é o que pode melhor suspender as nossas certezas, é o que pode acalmar um pouco essa figura do supereu, que é muito dura, que legisla sobre tudo, produz muita agressividade. Quando você cria o humor, quando você produz a ironia ou o xiste, você suspende o campo das certezas absolutas, que é o campo da paranoia, por exemplo, né? Agora, não está sendo tarefa nada fácil. O poema de Rimbaud, que o Lacan cita no Seminário do Ato Analítico, é mais ou menos assim, com um pequeno caminhar, com o seu modo singular de caminhar, eu penso diferente. Com o toque do tambor, eu vejo o mundo com outros olhos. Então, esse poema de Rimbaud, que Lacan se vale, é para mostrar que nesses pequenos gestos, nesses pequenos flashes, nesses pequenos equívocos, nesses pequenos atos, não de cancelamento, mas um gesto que você inclui o outro,
você pode demover o outro dessa certeza, né? Por isso que o Lacan privilegiou tanto na condução das suas análises o equívoco, né? A equivocidade é você poder escutar mais além do dito aquilo que o inconsciente está dizendo, né? É quando uma vez eu queria dizer secretaria de cartéis na escola, né, que é um espaço de trabalho que a gente tem na escola, eu proferi, meu inconsciente profere secretaria de pastéis, que naquela época a secretaria de cartéis estava realmente sem fazer nada, estava na maior pastelança. E aí eu produzi ali um xiste, né, chamei a secretaria de cartéis e de pastéis, e aquilo teve um efeito de trabalho. O pessoal saiu da pastelança e começou a trabalhar e a produzir. Então, são pequenos gestos e atos, né, que a gente nem imagina que a gente pode proferir, que produz essa quebra de certeza na razão. Isso é difícil para o jurídico, que trabalha com o processual, com o campo dos dogmas, das certezas, mas não é impossível. Tem muita coisa esburacada já no campo do direito. Esse grupo que eu frequento às sextas-feiras é um grupo que dialetiza com vários campos de saber, inclusive com a psicanálise, e inclui a experiência do inconsciente nesses discursos. E aí, pessoal? Será que ficou tão claro assim o que eu falei? Eu fico desconfiada do silêncio. Ei, Renata. Oi, Luana. Eu coloquei uma pergunta no chat, mas eu vou trazer ela aqui também. Que eu fiquei intrigada quando você falou da criança, né? Estava falando do sujeito deprimido, e você falou da criança, né? Da criança que não se ausenta de si mesma. Eu fiquei tentando entender, queria que você voltasse nisso, se você puder. O que é esse se ausentar de si mesmo, assim, né? Poder experimentar um vazio, né? Ter muito outro ali. É a nossa condição de sujeitos no discurso e não na linguagem. É quando a gente perde um pouco da nossa condição de objeto, de ser objeto para os ideais do outro, e cai no discurso, né? E aí a gente alcança a posição de sujeito dividido, aquele sujeito barrado que Lacan apresenta para a gente, que a gente nunca sabe aonde a gente está, que é a figura da faixa de Möbius que eu trouxe aqui. O sujeito anda na faixa de Möbius achando que interior e exterior são coisas diferentes, de repente ele faz um tropeço. Nesse tropeço, ele se ausenta de si mesmo, né? Então, é aquele momento que você não tem recurso nenhum possível, você não conta com o outro, a criança não pode contar com o professor para responder tudo para ela, ela vai ter que dar a própria interpretação a esse vazio, né? E a depressão é justamente a resposta, e a inibição também, que as crianças dão, às vezes, frente a essa dificuldade, porque eles estão tão entupidos de objetos e de soluções milagrosas que os pais oferecem a eles, que eles não experimentam esse vazio, não podem pensar nada, né? E aí tem um paradoxo, porque a depressão também é uma forma de se proteger dessa oferta de soluções que as mães fascistas e as mães totalitaristas e incestuosas produzem sobre os seus filhos. Nessa possibilidade de falha, de ser pato, a gente encontra um caminho. E a gente, às vezes, não tem esperado esse tempo de elaboração das crianças. Já falei disso aqui, surgiu um problema na escola da criança ratear neuropsicólogo, neurologista, psiquiatra infantil, fonoaudiólogo, vai virar a criança generalizada que Lacan falou lá, em 68. Né? Sim. Lascou-se. A criança tem tempo de verbalizar, de dizer, opa, eu estou sofrendo por causa disso. Né? E enche o buraco da garrafa de Klein, a borda da garrafa de Klein, com um monte de sentido, de conceito, ciência, objeto, remédio. E aí, para destapar esse buraco, só na violência, só na passagem ao ato violento.
Quanto mais objetos nós somos, quanto mais o buraco da garrafa de Klein está entupido de certeza, mais a gente tem que arrombar esse buraco com um ato violento. Para preservar o quê? A nossa singularidade de humanos. Por isso que a violência é uma tentativa paradoxal da gente garantir, preservar a nossa subjetividade, não ser todo engolido pelo outro. Né? Renata, essa criança generalizada, então essa criança entupida de sentido, eu nunca tinha escutado essa expressão do Lacan, não. Ele diz isso numa conferência aos psiquiatras em Saint-Étienne, no mesmo ano que ele diz que nós vamos experimentar formas jamais vistas de segregação com o advento do discurso do capitalista. Essa criança excessivamente diagnosticada, essa criança, ele diz, essa criança somos todos nós, não são só as criancinhas que aparecem aqui no hospital para serem medicadas, não. Somos todos nós, excessivamente medicados, excessivamente caprichosos, sem voz própria. É um genérico, né? Aquela criança generalizada. Generalizado no sentido do genérico, não tem a marca da sua singularidade, não tem, de novo, ali a borda da garrafa de Klein minimamente demarcada, que a singularize, que a separe do mundo. Né? Tem a erótica singular, né, que você disse ali, né? Isso, bem lembrado. Uma erótica singular, né? Que o Jorge Bataille trabalha tanto como a importância dessa erótica singular, resgatar isso. Né? Lá naquele livro, o erotismo também, né? Exatamente. No erotismo e na noção de dispêndio que ele trabalha, né? Que é uma coisa que eu vou tentar trabalhar melhor no segundo semestre. Por isso que eu quis dar uma recapitulada. Hoje eu fiz uma recapitulada de tudo que eu vinha trazendo aqui. Ah, tá. Você vai falar, então, né, desse dispêndio? Vou falar. E vou falar também da ética da passagem. Vou falar na próxima, em julho, vou tratar sobre isso, da alienação ao outro, a essa ética de passante, que não foi só eu que falei, não, Fanon também falou. É lindo o que ele fala. Né? Vai ficar para julho e tem tudo a ver com o dispositivo do passe, tá, gente? Muito bonito. Muito bom, Renata, obrigada. Foi muito boa a sua fala. Que bom. Gente, nós vamos precisar encerrar 10:50, a Fernandinha está com fome, vocês também, né? Eu queria agradecer a vocês por hoje, pelas colocações dos colegas, pela presença de vocês, e espero que tenha sido proveitoso. Beijo, até a próxima. Muito bom, Renata. Tchau, tchau. Obrigado também. Obrigada, Renata. Muito Beijo, bom. Obrigada, obrigado. Renata. Obrigada, gente.